Eu sou o Thiago Cruz. E eu sou o Luciano Brunetti. E nesse vídeo nós temos a missão de te mostrar como funciona o programa O Segredo dos Jogadores, que fará com que você crie a oportunidade ideal para o seu filho ser aprovado por um clube de base. E não é só isso. Ser aprovado e contratado por um clube de base é apenas o primeiro passo que nós vamos te mostrar aqui. Isso, porque quando seu filho entrar para um clube de base, ele vai precisar virar um atleta de destaque da categoria dele, para cada ano se manter dentro do clube de base e aí lá na frente conseguir realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional. É por isso que nesse vídeo nós vamos te mostrar como você vai guiar a carreira do seu filho no futebol de base, desde a primeira escolinha até o primeiro contrato profissional. O fato é que te ajudar a criar a oportunidade que seu filho precisa para entrar em um clube de base é sinceramente a parte mais simples de todo esse processo. Não é à toa que mais de 800 famílias que fazem parte do nosso programa já fizeram isso. E eu vou te provar nesse vídeo que se você tiver as informações, orientações e souber tomar as decisões certas, você vai conseguir fazer com que o talento do seu filho seja visto e reconhecido pelos grandes clubes de base e, consequentemente, aumentar em 10 vezes as chances de realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional. Independentemente da cidade onde você mora, se você conhece muito ou pouco sobre futebol, se o seu filho está atualmente jogando em uma escolinha de futebol, clube projeto, clube de base ou até mesmo sem nenhum time, aqui você vai encontrar os próximos passos que você e seu filho devem seguir. Portanto, se você é pai, mãe, avô, avó, irmão, tio, tia ou parente de algum jovem entre 5 e 17 anos que tem o sonho de ser jogador de futebol e você quer aprender como ajudar ele a ficar mais perto de realizar esse sonho, eu recomendo que você assista esse vídeo com muita atenção. Mas já para alinhar as expectativas aqui, se você é o tipo de familiar de atleta que espera que uma oportunidade caia do céu, você e seu filho não precisam fazer qualquer tipo de esforço, talvez esse vídeo não seja para vocês, hein? O programa O Segredo dos Jogadores é para familiares de atletas que acreditam no talento, no potencial e determinação do filho e querem fazer como o Cláudio, que ajudou o filho a ser aprovado no São Paulo e assinar o primeiro contrato de formação, como mostra nesse print que ele nos enviou aqui, ó. Como a Érica, que mesmo sendo de um estado com poucos clubes de base, ajudou o filho a ser aprovado no Cruzeiro depois de um período de monitoramento. Ou como o Marcelo, que depois de ver o filho sendo dispensado de 3 clubes do Rio de Janeiro, não deixou que isso desanimasse ele e começou a seguir os planos que nós passamos até que o filho foi aprovado pela base do Internacional de Porto Alegre. Detalhe importante, o Cláudio é do Paraná, a Érica do Espírito Santo e o Marcelo do Rio de Janeiro. E todos eles ajudaram os filhos a serem aprovados por grandes clubes de outros estados. Mas se você não quer de jeito nenhum que seu filho jogue em outro estado, você pode fazer como o Carlos Henrique, que é de Minas Gerais e ajudou o filho a entrar no Atlético Mineiro, como o Marcelo, que é de São Paulo e ajudou o filho a ser contratado pela base do Santos, ou como o Vinícius, que é do Rio de Janeiro e ajudou o filho a ser aprovado no Vasco. E esses 6 exemplos são de meninos de 7 a 16 anos, ou seja, independentemente da idade do seu filho, com o programa O Segredo de Jogadores, você consegue ajudar ele a ser aprovado por um grande clube de base sim. Recentemente recebemos essa mensagem da Cristiana do Vale, mãe do Gael aqui, ó. Olha o que ela fala na mensagem. Gael passou, mais um aluno de vocês aprovado na base do Grêmio. E realmente, se você pegar todos os atletas de base do Grêmio, desde o sub-7 até o sub-20, você vai encontrar mais de 15 atletas que a família já participa do programa O Segredo de Jogadores. Mas isso quer dizer que nós temos algo mais específico com o Grêmio? Não, não mesmo. Nós não direcionamos atletas para um ou outro clube em específico. Nós direcionamos os pais dos atletas a como criar as oportunidades que sejam reais para a idade, fase, estado, cidade e nível atual do seu filho no futebol de base. Para você ter uma ideia dos 20 clubes da primeira divisão e dos 20 clubes da segunda divisão, nós temos alunos na categoria de base de todos eles. E se você pegar os clubes da série C e D e sem divisão, em mais da metade dos clubes você também vai encontrar alunos do nosso programa Segredo de Jogadores nas principais categorias de base.
E o Segredo dos Jogadores, para nós, está sendo um marco interessante, porque a gente percebe que a filosofia é buscar orientar os pais, né, no direcionamento dos seus filhos para dentro de um clube de base. E assim, o bacana do Segredo dos Jogadores é que além da quantidade de palestras, de orientações, né, de bate-papo, de interação entre um pai e outro, que acaba formando uma rede de contatos, né, é a questão de você não estar direcionado somente para um clube, mas é um aprendizado para os pais, é uma escola de pais, eu até poderia dizer assim, para a orientação dos seus filhos para um time de futebol, não importa se seja no Brasil ou fora dele. Constantemente mostramos os resultados dos nossos alunos nas nossas redes sociais para incentivar e provar para todos os pais e mães que nos acompanham que é possível sim criar as oportunidades que seu filho precisa no futebol de base. Naturalmente, quem ainda não conhece como funciona o nosso trabalho, logo de cara nos questiona: como vocês fazem para colocar tantos atletas assim nos clubes de base, Thiago? Assim como essa mensagem que recebemos recentemente aqui, ó. Sem exagero, eu respondo pelo menos 5 pais e mães diferentes todos os dias com essa mesma dúvida. Mas o que mais a gente recebe são pedidos de oportunidades. Meu filho é muito talentoso, ele só precisa de uma oportunidade, Luciano. Por favor, dê uma oportunidade para meu filho jogar em um clube de base. Vocês não vão se arrepender, hein, Segredo Jogadores? E o que você precisa entender de uma vez por todas é que não fomos nós quem colocamos esses 800 atletas em clubes de base. Não fomos nós quem fizemos com que centenas de atletas do nosso programa se destacassem nas maiores competições de base do Brasil. Quem conseguiu ter esses resultados foram as famílias e os atletas. Mas para eles terem esses resultados, eles tiveram as informações, decisões e orientações corretas. E é aqui que está o grande problema do futebol de base, que faz com que 99% dos jovens fiquem pelo caminho, a falta de informação e conhecimento de pais e mães de atletas. Você que está nos assistindo agora provavelmente pensa que para um atleta entrar no clube de base, ele precisa ter um empresário influente ou fazer qualquer peneira de futebol. Aí você deixa o seu filho a vida inteira em uma escolinha de futebol esperando que a oportunidade mágica apareça para ele e quando ele completa 18 anos, já é tarde demais. Você fica com esse pensamento a vida inteira. Um dia um empresário vai investir no meu filho, um dia o olheiro vai encontrar o meu filho, um dia o meu filho vai passar na peneira, um dia o talento do meu filho será visto pelos grandes clubes de base. Mas não é só isso que acontece no futebol. Quem não conhece como funcionam os clubes de base, a captação de atletas, a formação de base, olheiros, os empresários e tudo que envolve os bastidores de futebol de base, vai ter muita dificuldade para conseguir criar oportunidades para o filho. Mas você não precisa se culpar por não ter essas informações e por não conseguir criar as oportunidades para o seu filho. Por mais que hoje em dia seja muito fácil de você ter informações de quase tudo, no futebol de base, principalmente sobre os bastidores, as informações ainda são muito limitadas para você que é pai, mãe, tio, tia, avó, avô de atleta. E isso faz com que você precise apostar no escuro durante anos o sonho do seu filho sem saber se você está fazendo a coisa certa ou se está fazendo algo completamente errado. E isso não faz sentido nenhum. Nós não conseguimos entender por que isso acontece. Você é pelo menos 10 vezes mais importante do que qualquer clube de futebol ou empresário para o seu filho virar jogador de futebol profissional. A falta de informação das famílias dos atletas é o principal motivo da criação do nosso programa, O Segredo de Jogadores. A gente vive o dia a dia do futebol há muito tempo e cansamos de ver atletas com talento ficando para trás por conta de erros que nem eram culpa deles. Cansamos de ver famílias frustradas e acreditando que o filho foi injustiçado por conta da falta de informações e orientações. Nós estamos construindo um novo futebol de base com a ajuda das famílias dos atletas e espero que ao final desse vídeo você se junte a nós. Um ótimo exemplo que ilustra a mudança que você terá quando começar a ter as informações e orientações corretas é a história da Janice, a mãe do Benício. Realmente, eu sempre pensei assim, né? Pra ser jogador tem que ser Neymar, tem que ser, né? Eu não via isso no Benício. Eu via o Benício jogando futebol e todo mundo comentando comigo, Janice, mas Benício. Foi por isso até que eu fui dando mais crédito pra ele, porque eu chegava as pessoas, Janice, como ele joga bem, as mães, todo mundo. Daí eu comecei a ir atrás disso, né? Aí levei ele pra fazer o teste, mandei mensagem pro Lucas, deu a casa que era dia 8 de maio e dia 10 seria o aniversário do Benício. Daí o Lucas perguntou, ele pode dia 10? Eu pensei, é o aniversário dele, né? Coisa que ele mais gosta. Daí levei ele lá pro Lucas dia 10 pra fazer o teste. Quando ele chegou do teste, chegou assim, ó, meu Deus, vermelho, uma cara assim, eu, meu Deus, Benício, que tu tá bem? Gostou do treino? E ele, mãe, obrigado, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Porque um pouquinho antes de começar, quando a gente chegou com o carro lá, eu falei, Benício, olha só, tem uma surpresa pro Tite. Eu tinha falado o dia inteiro, eu falei pra ele que ia ter uma surpresa, né? Aí quando chegou lá, eu disse assim, Benício, a surpresa é que vai fazer um teste com o Figueirense, com o Lucas, ó. Quem vai estar aí é o Lucas, eu não sabia mais o nome dos outros professores, né? Daí eu falei, esses meninos treinam com ele há bastante tempo. E ele ficou assim, meu Deus, mãe, obrigada, ficou bem feliz, mas bem assim, né?
Mandei, foi lá, fiz o teste. No mesmo dia ele chegou feliz, mas a resposta não foi no mesmo dia, né? Levou uma semana. No final daquela semana o Lucas já me adicionou num grupo, já me deu parabéns, que o Benício já podia treinar com eles. Evoluiu muito, ali foi a evolução do Benício, porque na escolinha, a escolinha é boa, os meninos também, mas na escolinha entra um menino que nunca jogou, por exemplo, com 8 anos, com 7 anos. Eles caem lá pra escolinha pra ver se é isso que eles querem. E ali não, ali são uns meninos que já sabem, eu acho que querem ser jogador, eles já jogam com mais vontade. É diferente quando eu vejo o jogo da escolinha, quando eu assisto lá o treino do Figueira, né? Eu acho muito diferente, né? Eu não entendo muito, mas eu já vejo que é diferente. O exemplo da Janice é um dos mais comuns no meio do futebol. A mãe deixa o filho jogando em uma escolinha por anos e anos. E quando ela se dá conta, o filho ficou para trás, sem ter como voltar atrás desse tempo perdido. Mas além desse erro básico, existem centenas de erros e decisões que pais tomam que atrapalham a carreira e o sonho do filho. Eu não vou entrar a fundo sobre todos os erros, porque a gente precisaria de pelo menos umas 10 horas de vídeo para poder contar para vocês todos. Então eu quero ser o mais reto e direto possível com vocês. Mas eu vou falar sobre um erro que eu mesmo cometi quando eu tinha 17 para 18 anos, e assim como seu filho, eu ainda sonhava em ser jogador de futebol. Com 17 anos, eu jogava por um clube tradicional aqui de São Paulo e não estava muito feliz, porque estava no banco de reservas do time e não sendo relacionado. Assim como a grande maioria dos jogadores que ficam no banco, eu também me achava melhor que os titulares que estavam lá. E eu ficava sempre culpando o treinador, porque eu estava no banco. Mas aos poucos, eu fui criando um sentimento de revolta. E isso fez com que eu tomasse a pior decisão da minha curta carreira no futebol. Ao final de um treino, eu estava no estacionamento, esperando um amigo, e do nada chegou um cara de terno. Ele olhou para mim e disse: "Gostei de você, hein? Gostei do seu treino. Quer ir pra Bahia jogar campeonato estadual lá no elenco profissional?" Eu meio sem acreditar, olhei pro cara e falei: "É lógico, quando que eu pego o avião?" Resumindo um pouco da história para dar tempo de caber nesse vídeo. Esse homem marcou uma reunião na minha casa com a presença da minha mãe, que na época pouco entendia sobre futebol e pouco se envolvia com essas decisões também. A única preocupação da minha mãe era se eu teria onde dormir e comer lá naquele lugar. Já a minha única preocupação era se eu seria titular ou reserva do time. A gente não fazia ideia de que eu estava prestes a tomar a decisão que acabaria com o meu sonho de se tornar jogador de futebol profissional. Então eu decidi literalmente parar de ir aos treinos e sumir do clube aqui de São Paulo, onde eu tinha contrato e estava inscrito para jogar as principais competições. E 2 dias depois, eu estava na Bahia para jogar a Série B do Campeonato Estadual. Olha que loucura. Quando eu cheguei no clube, tudo que me foi prometido era bem diferente da realidade. Eu podia voltar no dia seguinte, mas eu decidi insistir e fiquei por 2 meses nesse clube. O resultado dessa decisão foi que eu não joguei pelo profissional, voltei para São Paulo já com 18 anos, sem nenhum clube e com uma grande frustração. Isso fez com que eu desanimasse de tentar qualquer outra coisa no futebol e decidisse fazer uma faculdade. O meu sentimento naquele momento era de que o futebol era injusto e não valeria a pena me frustrar por mais nada. Mas tudo acontece por um bom motivo. Os meus erros foram essenciais para que o verdadeiro craque da família pudesse ter sucesso. Na época, meu irmão mais novo já estava nas categorias de base de São Paulo. E essa frustração que passei ligou um sinal de alerta para mim e principalmente para minha mãe. E isso fez com que eu buscasse entender sobre o futebol de base e minha mãe começasse a se envolver de fato no sonho do meu irmão mais novo. Eu não queria ver meu irmão com a mesma frustração que eu tive. E minha mãe também não queria carregar uma culpa de não ter ajudado o filho mais novo. Eu não sei se você já ouviu a história do meu irmão, mas ele é esse aqui da foto, ó. Dá uma olhadinha. Hoje ele é jogador profissional na Europa. Está disputando a Europa Conference League e se profissionalizou em 2018 pelo Figueirense, time de Santa Catarina. Tudo que eu passei com meu irmão no futebol, eu sempre segui os conselhos que a família Cruz me dava. Eu conheci o Tadeu e o Thiago e ficava importunando eles para que me orientassem sobre cada fase e tomar a decisão que eu precisaria tomar com o meu irmão. Desde o momento que ele teve a primeira dispensa das categorias de base lá de São Paulo até o momento atual, que ele está muito bem na Europa atuando como titular. Depois que o Mate virou profissional, eu comecei a trabalhar oficialmente com o Thiago e o Tadeu. E juntos com o Milton Cruz e o Bruno, nós criamos o programa O Segredo de Jogadores, para que outros jovens atletas também possam realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional, para que jovens talentosos não fiquem pelo meio do caminho por conta de decisões erradas. E você, familiar de atleta, junto com seu filho, são os principais protagonistas do novo futebol de base que nós estamos criando. Ter acompanhado vocês aí no canal, queria parabenizar você, Thiago, Tadeu, né, porque tem dado muitas informações, né, para a garotada, para os pais, para os responsáveis. Então isso aí é fundamental. Hoje a gente vive um momento diferente. Nada que isso, cara. Você sabe que você é amigo, você, seu pai, família toda, então o respeito é mútuo. Então, sempre com um convite seu vai ser sempre uma honra. Kaká, queria agradecer primeiramente aí por ter aceitado o convite. Pô, você é referência, baita parceiro, amigão, né? Não só nós, né? Como toda a família é bem amiga, bem próxima, né? E torcemos juntos pelo seu sucesso. Pudemos ser parceiro aí da família, graças a Deus. Trabalha os fundamentos do futebol. Se o teu filho sonha em ser jogador,
procura uma escolinha, procura um time de futebol de salão, procura alguém, profissionais da área, como vocês têm o projeto, por exemplo, O Segredo dos Jogadores, que tem ferramentas para melhorar o atleta tecnicamente. Agora você vai ter acesso à base do planejamento que mais de 3.000 famílias já estão seguindo. É o mesmo plano que ajudou atletas a serem aprovados no Flamengo, Atlético Mineiro, Curitiba, São Paulo, no Grêmio, no Santos, no Brusque, no Criciúma, no Cruzeiro também, no Vasco, Figueirense, Avaí, Referência, Ibrachina, o Boa Vista, Corinthians, o Retrô também, Santa Cruz, Oeste, Flamengo de Guarulhos, o Juventude, o Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Cuiabá, Resende, Ituano, Azures, América Mineiro Ceará. e outros diversos clubes que, se eu listar aqui, vamos ficar até amanhã. Ou seja, o plano que você vai ter acesso funciona para você que tem um filho de 7 anos, 9, 13, 17, 14, contando que ele tem entre 5 e 17 anos, vai funcionar. Funciona para você que é do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. Funciona para todas as classes sociais, idades e regiões. Funciona para todos os casos porque o planejamento é personalizado de acordo com a idade, fase e momento do atleta no futebol de base. Nós dividimos o planejamento em 4 passos. Os 3 primeiros passos são para você entender onde você está e o 4º passo é quando você começa de fato a buscar as oportunidades, objetivos e conquistas possíveis. O primeiro passo é identificar qual é a etapa que o seu filho está na jornada do atleta de base. Nesse slide, você vê a jornada do atleta de base, da forma mais simples possível para não ter confusão. A primeira coisa que você precisa fazer é marcar qual é a bolinha que o seu filho está. Como você pode notar, a bolinha de atleta de categoria de base é amarela, porque essa etapa é a mais longa e com mais obstáculos e objetivos, mas já a gente fala sobre isso. O segundo passo é sobre a idade do seu filho. Existem 4 fases da formação de um atleta de base. A fase 1, dos 5 aos 8 anos, a fase 2, dos 9 aos 13 anos, a fase 3, dos 14 aos 17 anos e a fase 4, que é a partir dos 17 anos. Dependendo da idade do seu filho, você vai tomar diferentes decisões para cada etapa que seu filho estiver na jornada do atleta. O terceiro passo é o mais importante e é onde a grande maioria se perde e erra. Mas quem souber lidar com o terceiro passo da forma correta, é impossível o filho não entrar em um clube de base. Eu posso te garantir que se você seguir exatamente o que a gente orienta no terceiro passo, o seu filho mais cedo ou mais tarde vai entrar em um dos clubes de base que falamos há pouco. Nós chamamos esse passo de triângulo de ouro do futebol de base. São 3 pontos que você e seu filho precisam trabalhar: a competitividade do atleta, as vitrines e os relacionamentos. Como você precisa entender claramente o que é o triângulo de ouro, eu vou te explicar cada ponta, começando pela competitividade do atleta. Afinal, o que é ser um atleta competitivo? É um atleta que, na média geral, consegue ter um bom desempenho nos seguintes aspectos somados: parte física, a parte técnica, a parte tática, as tomadas de decisões, a parte mental, intensidade e a confiança. O atleta não precisa ser perfeito nesses 7 aspectos, mas ele precisa ter um balanço entre todos esses aspectos. Não adianta ter uma parte física nota 10, mas ter a parte técnica e tomada de decisões nota 2. Também não adianta ter a parte técnica nota 10, mas ter a intensidade nota 2 e a parte física nota 5. Inclusive, isso é o que acontece muito com os atletas na fase 1, 2 e 3, que é dos 5 aos 17 anos. Eles possuem a técnica acima da média, mas dentro de campo não conseguem se destacar, porque não tem a intensidade que o nível competitivo do futebol de base pede, e perdem jogadas por falta de aprimoramento na parte física, seja na força, velocidade ou até mesmo na resistência durante o jogo. A boa notícia é que com as orientações corretas você consegue avaliar qual é o ponto falho do seu filho e com paciência consegue orientar e guiar ele a desenvolver cada um desses 7 aspectos, até ele se tornar um atleta competitivo. Agora você precisa anotar isso em algum lugar. A forma como você avalia a parte competitiva de um atleta varia demais de acordo com cada uma das 4 fases do atleta que nós falamos aqui no passo 2. É por isso que os atletas de base têm tantos altos e baixos, e essa é a principal razão do porquê você ter que traçar os passos do seu filho no futebol de base a cada 6 meses. Vamos usar o Luca, que hoje joga no Avaí como exemplo. Olha só o que ele nos contou durante nossa última Copa de Segredo de Jogadores. Eu sou de Curitiba, né? Paraná, capital. Eu tenho 11 anos, fiz dia 5 de fevereiro. Participei da Copa Segredo de Jogadores, sub-11, em dezembro. E tive a oportunidade de receber convites de alguns clubes aí. E agora estou na base do Avaí e tem sido muito bom, treino pegado sempre, todo dia lutando, né? Quebrando pedra para poder chegar ao time titular, sempre jogar, né? Foco, fé, sempre. É isso aí. Assim como eu joguei, né? Participei da Copa Segredo de Jogadores, você também pode participar. Eu fui artilheiro e jogando a Copa Segredo de Jogadores e principalmente você se destacando em alguma posição, sendo artilheiro, goleiro menos vazado ou melhor do campeonato, você vai ter a chance de se destacar para os melhores clubes ainda.
Assim como eu cheguei onde eu cheguei, você também pode chegar. O Luca, aos 11 anos, era um atleta extremamente competitivo e se destacava jogando na escola, nas escolinhas de futebol e com os amigos. E se ele era competitivo e se destacava, por que ele ainda não estava em um clube de base? Porque ele só tinha uma das 3 pontas do triângulo. E é aqui que entra a segunda ponta do triângulo de ouro: as vitrines. As vitrines são basicamente o ambiente onde seu filho está inserido. São os campeonatos que ele joga, os treinos que ele faz, quem está jogando com ele e, principalmente, quem está vendo seu filho jogar. Em setembro de 2021, o pai do Luca estava assim como você hoje. Ele via que o filho tinha talento e era apaixonado pelo futebol, mas não tinha certeza se ele estava nas vitrines ideais para a fase dele no futebol. Ele sentia que já era hora do Luca sair da bolinha de atleta de destaque na escolinha de futebol e passar a ser um atleta de exposição constante para, depois disso, ele finalmente conseguir entrar para um clube de base. Assim que ele entrou no programa, ele ficou sabendo que nós também organizamos competições vitrines para atletas de cada fase e decidiu levar o Luca para a Copa Segredo de Jogadores Sub-11. Durante a Copa, o Luca se destacou demais e foi visto por dezenas de clubes. Consequentemente, ele recebeu o convite de alguns clubes, incluindo o Atlético Mineiro e o Avaí. Olha a foto dele aí. Por logística e opção da família, o Luca decidiu seguir no Avaí, onde ele está até hoje. Ou seja, o Luca era um atleta competitivo que estava precisando ser visto em vitrines ideais para a idade dele. Essas 2 pontas do triângulo bastaram para o Luca entrar para um primeiro clube da carreira dele, o primeiro clube de base dele. Porém, a terceira ponta do triângulo é a que vai te abrir mais portas no futebol, que são os relacionamentos. Se a competitividade é 100% sobre o atleta e a vitrine é 100% sobre o ambiente que o atleta está, os relacionamentos são 100% sobre as pessoas com quem você convive. Aqui você deve todos os dias cultivar relacionamentos com professores, escolinha, treinadores e todo profissional de futebol, porque você nunca sabe o dia de amanhã. E pode ser que o treinador da escolinha do seu filho hoje, amanhã seja o treinador de um grande clube de base. Mas o principal relacionamento que você deve cultivar são com outros familiares de atletas. Eu vou te mostrar 2 exemplos de pais que conseguiram ajudar o filho a ser aprovado em 2 grandes clubes por conta da indicação de outros pais que tinham filhos já nesses clubes. O primeiro é o Juan, filho da Elisa. Eles são de Feira de Santana da Bahia e estavam há 2 anos levando o filho para um monte de lugares e sempre sem sucesso. Até que um dia eles decidiram entrar para o programa O Segredo de Jogadores para ver se algo mudava. A cada 4 meses a gente abre exclusivamente para quem faz parte do programa o monitoramento da SB Sports, a empresa de agenciamento de atletas do Tadeu. Para participar do monitoramento, você precisa montar um vídeo de melhores momentos do seu filho e enviar para a equipe do Tadeu avaliar. Foi exatamente o que a Elisa fez. Ela montou um vídeo de melhores momentos do filho, conforme orientado, mas antes de enviar para a equipe da SB Sports, ela enviou na comunidade de familiares de atletas pedindo uma opinião para outros pais se o vídeo estava legal. E para surpresa dela, algo inesperado aconteceu. Outro pai que está na nossa comunidade viu o vídeo, chamou ela no privado e perguntou se ela tinha interesse em trazer o filho para o Juventude. Como o Juan já tinha idade para alojar, ela decidiu levar o filho e depois de 3 dias de avaliação, ele foi aprovado e contratado pelo Juventude. Aí eu fui no privado, né, dei boa tarde para ele, me apresentei, falei, né, que Juan que tinha um filho, que eu fazia parte do grupo, enviei o vídeo para ele, ele olhou o vídeo, ele analisou. Aí ele falou que o vídeo estava bom para mandar, porque normalmente são vídeos amadores, deu algumas dicas de filmagem, né, como eu poderia melhorar as filmagens. E ele perguntou a idade do Juan, perguntou se já tinha feito avaliação em alguma base, né, perguntou se Juan se eu não tinha interesse em fazer avaliação em algum local, né, que se eu teria interesse de levá-lo. Eu falei que teria sim, que a gente estava ali justamente para tentar buscar alguma oportunidade, que eu vi que o pessoal postava quando ficava sabendo de peneira em algum lugar, avaliação, né? O pessoal sempre estava postando no grupo. Falei, uma hora vai bater uma oportunidade que vai dar para a gente levar, né? Se Deus quiser. E que, se eu me permitisse, ele sugeriria o Juventude, né? Na época, ainda no final do ano passado, o Juventude era um time Série B. Eu falei que não me importava, que Série A, Série B, o importante é que o aluno vai ter uma base, que ele vai seguir um funcionamento ali, né, e vai desenvolver cada vez mais. O segundo exemplo é do Jurandir. Ele é do interior de Minas Gerais, e como a cidade dele não tem tanta opção de escolinha, ele decidiu levar o filho para cidades vizinhas para disputar as competições da categoria. Durante essas competições, o filho dele demonstrou que tem um bom nível competitivo para a idade dele e com isso conseguiu uma vaga para disputar as competições vitrines pelo América. O Jurandir continuou o planejamento, mas agora ele tinha objetivos mais altos. Ele então passou a filmar os jogos do filho, fez um vídeo de melhores momentos e dentro da nossa comunidade familiar de atletas, entrou em contato com outra mãe que tem um filho jogando na base do Grêmio. Foi assim que ele conseguiu o contato do observador do Grêmio para que ele pudesse enviar o vídeo do filho jogando. Quando eu dei uma olhada na turma 7.0, né, na sua totalidade, eu chamei a Suelen. Ela é de Porto Alegre, né? Ela tem um familiar também próximo ali da idade do João e falou sobre o Grêmio, né?
E aí eu fui lá, oi, tal, sou da turma 7.0 também, Segredo dos Jogadores e tal, sou de Minas Gerais, tenho ouvido algumas coisas legais sobre o Grêmio, como que é, né, vocês estão mais próximos, o que você pode passar pra gente? E aí ela, muito gentil, né, falou conosco, nos deu algumas informações, e então, olha a ponte de novo, me colocou em contato com o Kleber. Mandei o material, ele nem respondeu o texto mais. Ligou. E aí, Jurandir, o Kleber aqui, viu o material do João, gostei muito, vocês são de onde mesmo? A gente poderia, de repente, ir acompanhando ele, organizar uma semana para ele vir aqui, para ser, né, visto de perto, para ver o que ele consegue nos mostrar, já também, claro, no nível dos meninos do clube, né? Eu, com certeza, vi que ele joga com alguns meninos, aqui o nível é diferente. Mas aí vocês se preparem, vejam e a gente pode estar marcando. A gente começou a preparar. O Jurandir conseguiu ajudar o filho a entrar na base do Grêmio porque ele esperou o filho disputar as competições vitrines da idade, esperou o filho se destacar, esperou o filho ter um vídeo de melhores momentos que realmente mostrasse que ele tem um bom nível competitivo, para só depois pegar o contato do observador do Grêmio e fazer acontecer. Se o Jurandir, que é do interior de Minas, de uma cidade que mal tem escolinha de futebol, conseguiu ajudar o filho a entrar para um grande clube de base, por que você não conseguiria? No Brasil, existem milhares de oportunidades todos os dias. E se você seguir o que estamos te passando aqui exatamente igual, eu te garanto que seu filho vai ter muito resultado no futebol de base. É literalmente impossível um atleta competitivo, jogando as vitrines certas para a fase dele, com uma família que tem relacionamentos no futebol, não entrar para um clube de base. Mas para tudo isso dar certo, você precisa ser racional. Você precisa avaliar a competitividade do seu filho de forma crítica. Não adianta você achar que ele está perfeito e já buscar as vitrines e contatos. Cuidado para não queimar etapas e frustrar o seu filho. Mas principalmente você precisa sempre estar informado. A cada um mês tudo pode mudar no futebol de base. Em janeiro deste ano, tinha 11 atletas do nosso programa certos para irem jogar em um clube tradicional de São Paulo. Mas o observador que queria levar esses atletas foi despedido e os atletas não puderam ir para o clube. Ao invés de lamentar, os pais dos meninos já buscaram outras oportunidades para os filhos. E hoje, cada um está em um clube de base diferente. E para fechar os 4 passos, chegamos ao microplano de 6 meses. Primeiro, você identificou onde o seu filho está na jornada do atleta de base. Depois, você identificou qual é a fase de formação do seu filho. E logo em seguida identificou qual é a competitividade do seu filho dentro da categoria dele, quais as vitrines que ele precisa estar para a idade dele e os relacionamentos interessantes que você desde agora pode começar a cultivar. Agora é hora de traçar um plano e objetivos para os próximos 6 meses. E aqui podem ser diversos objetivos. Virar titular de uma escolinha ou de um clube projeto, ser atleta de destaque dos campeonatos da escolinha, ser aprovado por um dos clubes de base grande, ser aprovado por um clube de base com menor expressão, assinar o primeiro contrato de formação, buscar um patrocinador, fechar com um empresário de futebol, ser destaque da categoria em um clube de base e muitos outros caminhos que você pode ter com seu filho objetivo. A cada 6 meses você deve identificar onde o seu filho está com os 3 primeiros passos e com o microplano de 6 meses traçar objetivos reais. Mas cuidado para não tentar pular etapas. O maior erro dos pais é tentar resolver a vida do filho no futebol em 6 meses. Se o seu filho é reserva da escolinha de futebol, não adianta nada você planejar que em 6 meses ele seja aprovado por um clube de primeira divisão e assine um contrato de formação. Mas também, cuidado para não traçar objetivos muito fáceis. Se o seu filho já é um atleta que se destaca em campeonatos de escolinha ou campeonatos vitrines, você já pode traçar o plano para o seu filho ser aprovado por um clube de base. Ou se seu filho já é um atleta de base, você pode começar a buscar objetivos mais altos no futebol. E você tem 2 opções para traçar cada plano de 6 meses com o seu filho. A primeira opção é sozinho. Você vai buscar informações que são muito raras de achar no futebol de base e de como aumentar a competitividade do seu filho, como os clubes avaliam os atletas por cada idade, quais são as vitrines para a idade do seu filho e buscar relacionamentos aleatórios por aí. Como essa primeira opção, você corre um grande risco de levar o seu filho para as vitrines erradas, conviver com pessoas que pouco podem agregar e tomar decisões precipitadas por falta de formação. A segunda opção é com a nossa assessoria e ajuda de mais de 3 mil famílias que já fazem parte do nosso programa, o Segredo de Jogadores. Com a segunda opção, você terá na palma da sua mão todas as informações dos clubes de base, vitrines que seu filho precisa disputar e a possibilidade de criar relacionamentos com famílias que têm filhos nos 40 principais clubes do Brasil. A decisão aqui parece óbvia. É verdade que o Segredo de Jogadores tem um custo para fazer a inscrição. E tentar fazer tudo sozinho pode parecer que é de graça. Mas quanto custa o seu tempo? Quanto custa um ano do seu filho no lugar errado? Quanto custa as centenas de oportunidades que ele poderia ter? Ou quanto custa levar o seu filho para um campeonato errado que não vai levar ele para lugar nenhum? Eu vou te explicar tudo que você vai receber dentro do programa Segredo de Jogadores e ao final vou te fazer uma oferta especial que você provavelmente vai concordar comigo que é muito mais vantajoso entrar no programa do que continuar dependendo da sorte. Ao entrar para o nosso programa, você terá acesso aos nossos 4 pilares fundamentais.
o curso familiar de atleta profissional. 2. A comunidade familiar de atletas. 3. O atendimento Segredo de Jogadores. E 4. O aplicativo Segredo de Jogadores. O curso é para você ter uma visão de tudo que acontece nos bastidores, cada área, o que cada profissional faz e tudo que pode acontecer com seu filho em cada fase da formação. Como nós não somos especialistas em todas as áreas, trouxemos 30 profissionais especialistas em cada assunto para você aprender como montar uma alimentação adequada para o seu filho, até como as grandes marcas patrocinam os atletas de base. No curso Formação Familiar de Atleta, você terá acesso a lives e aulas curtas com nutricionistas, observadores de grandes clubes de base, fisioterapeutas, empresários de futebol da Europa, observadores, treinadores profissionais, analistas de desempenho, mídias esportivas e até mesmo com juízes. Nesse vídeo, nós focamos em te mostrar a nossa metodologia do Triângulo de Ouro e o microplano, que são a base para você e seu filho terem resultados no futebol de base. Mas por falta de tempo, faltaram muitos temas importantes para falar. A boa notícia é que todos os sistemas estão no programa em forma de aulas gravadas. Você irá aprender sobre os empresários de futebol, os contratos, alojamentos, dispensas de clubes, mudança de cidade, escolha de posição, mudança de posição, suplementação do atleta, transição de categoria, transição do futsal para o futebol de campo, maturação, ligas alternativas, quais as melhores competições, quais as piores, como fazer um vídeo de melhores momentos do seu filho que realmente seja atrativo para os clubes de base quererem se interessar por ele. Se seu filho precisa melhorar a parte física, nós temos treinos gravados que ele pode fazer em casa. Se ele tiver confiança abaixo da média, nós temos aulas com 2 coaches mentais para conseguir recuperar ou criar a confiança necessária para ele. Se seu filho for contratado por um clube, nós temos um módulo sobre tudo que você precisa saber e se atentar nos contratos. Se aparecer um empresário para o seu filho, nós temos um módulo só sobre o tema empresários. Se você não sabe qual é a posição que seu filho deveria jogar, nós temos um módulo sobre as posições, características dos atletas e como saber qual é a melhor posição para o seu filho. Eu não sei se o seu filho hoje está em um grande clube de base ou se ele ainda está na primeira escolinha, mas como o futebol de base é uma grande montanha-russa de altos e baixos, quanto mais você souber o que pode acontecer, mais você e seu filho estarão preparados para qualquer situação. O curso Formação Familiar de Atleta é o único lugar no Brasil onde você encontra informações reais de todos os bastidores do futebol de base. E tudo isso faz parte apenas do primeiro pilar do nosso programa. O segundo pilar do programa é a comunidade dos familiares de atletas. Essa comunidade é como se fosse um mundo paralelo do futebol de base, onde todo mundo se ajuda. Aqui dentro não tem essa de concorrência de disputa. Quem faz parte da nossa comunidade sabe que tem espaço para todo mundo no futebol de base. A nossa comunidade é uma verdadeira fonte de contatos e relacionamentos para você ter informações sobre o que está acontecendo em cada lugar do Brasil. Ter acesso a contatos de escolinhas, clubes, projetos e observadores de grandes clubes de base também. Além dos contatos, você vai poder interagir com pessoas que estão no mesmo barco que você e sabem como é difícil ter um filho que sonha em ser jogador de futebol profissional. Os laços criados aqui dentro são tão grandes que muitas famílias fizeram amigos para a vida inteira por conta do nosso sonho compartilhado. E não pense que são só as famílias que se ajudam aqui dentro. Através dos nossos contatos, nós recebemos informações antecipadas e postamos centenas de avaliações em todas as regiões do Brasil, para todas as idades e níveis competitivos. Se você não pode levar o seu filho para uma avaliação presencial, não tem problema, porque também temos parcerias com clubes de base para avaliarem online os atletas do programa. Nós divulgamos todos os meses diferentes opções de avaliações presenciais, avaliações online e também vagas para disputar campeonatos vitrines. Por falar em vagas para disputar campeonatos vitrines, os pais da nossa comunidade estão a todo momento divulgando campeonatos que os filhos estão participando. E você, ao invés de ficar procurando esses campeonatos, vai ter essa informação chegando até você. O terceiro pilar do nosso programa é o atendimento do Segredo de Jogadores. Como cada família tem necessidades diferentes, dificuldades diferentes e objetivos diferentes para cada momento do seu filho, não basta a gente entregar um curso com aulas gravadas. Não basta a gente apenas te entregar centenas de contatos, divulgar avaliações e campeonatos. Você precisa saber como usar o Triângulo de Ouro para o seu caso em específico. Mensalmente realizamos mentorias ao vivo, onde você poderá tirar suas dúvidas com a gente e conversar através das nossas reuniões online. Você poderá nos contar o que está acontecendo com o seu filho e nós vamos juntos traçar as metas para os próximos 6 meses. Além das mentorias, temos o nosso canal de contato exclusivo para alunos. Temos um WhatsApp exclusivo para você tirar dúvidas rápidas e também, quando necessário, tirarmos dúvidas específicas. Eu sei bem que às vezes você está com uma ansiedade querendo saber se já fez algo de errado ou se deveria seguir por um caminho diferente. Por isso, com o nosso canal de dúvidas, você pode consultar as dúvidas mais frequentes e também pode conversar diretamente com alguém da nossa equipe. Além disso, a melhor maneira de você saber se está no caminho certo é conversando com outras famílias que estão no mesmo momento que o seu filho ou acabaram de passar por situações parecidas. Isso você pode fazer dentro da nossa comunidade ou assistindo às aulas e lives gravadas de atletas profissionais contando como foi a trajetória deles. Para fechar os 4 pilares do nosso programa, temos o aplicativo do Segredo de Jogadores. Esse aplicativo é a nossa nova ferramenta que criamos pensando em facilitar a sua vida. Eu gosto de falar que esse aplicativo terá tudo que uma família precisa no futebol de base. Ainda não está 100% pronto, porque é um grande trabalho que estamos fazendo.
Só para você ter ideia do poder desse aplicativo, nós estamos juntando um banco de dados onde você poderá facilmente consultar uma escolinha, clube ou competição direto pelo aplicativo. Imagina ter na palma da sua mão diversas oportunidades para o seu filho no futebol e ter uma equipe de profissionais disponíveis para tomar as melhores decisões com o seu filho no futebol. O nosso programa de assessoria é pioneiro no Brasil. De 2019 para cá, nós estamos impactando cada vez mais a forma como os clubes captam e formam atletas. Só para você ter ideia, os próprios clubes de base nos agradecem pelo trabalho que fazemos junto com as famílias, porque quando a família está envolvida no processo de forma correta, a vida do clube também fica mais fácil. Bom, sou o Robson Zimmer, observador técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro agradecer aí a toda a organização pelo convite, né, da gente estar participando de um evento desse porte. Vejo que é um evento realmente que acaba fazendo a diferença, porque além da integração, sociabilização, existe o aspecto competitivo, né? E com isso a gente consegue realmente ter bons resultados na observação, né? Porque são garotos aí de várias regiões realmente se mostrando, e a gente nada mais do que vem trazer a oportunidade para esses atletas. Hoje, na atualidade, eu acho que o acompanhamento da família ela faz parte da vida do atleta, né? E nada mais realmente positivo, né, de acompanhar um processo. A partir do momento que você tem uma transparência no que é feito, né, a família acaba realmente tendo esse crédito, e os segmentos de futebol são vários, né? E realmente o atleta tendo o acompanhamento, o incentivo, o apoio do familiar, isso acaba realmente até influenciando no seu rendimento dentro do campo. Boa tarde, meu nome é Jorge, observador técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em relação à sua pergunta, eu vejo assim, mesmo sendo um jogo amistoso, né, a parte de competitividade dos garotos é grande porque eles almejam entrar em alguma equipe, né? E para mim, principalmente o Palmeiras. Eu sei que tem outros observadores aí, mas eu sei que a vontade deles entrar no Palmeiras se torna competitivo, né? O nível tá bom, os garotos se prepararam bastante, né? Ao contrário de algumas avaliações que eu tenho ido, os garotos estão bem preparados, né? Fisicamente, né? Até mostra mais a técnica deles, né? Com esse preparo aí, né? É de suma importância, né? Eu costumo dizer para os garotos, né? Primeiramente, para se vencer na vida, para se alcançar o sucesso, é o trabalho, né? Segundo, a família e depois Deus. Então a família estando junto com eles aqui, é muita força, muita motivação para eles, né? Para eles conseguirem esse objetivo deles, que é entrar num time de futebol. É mais prazeroso com a família perto, né? Sou Paulinho, observador técnico lá de São Paulo. Eu acho que essa condição que é dada aos meninos, né, deles poderem estar se conhecendo, né, principalmente num evento que é bastante rápido, né, eu acho que isso deixa eles mais à vontade para poder desempenhar um bom futebol, para desempenhar aquilo que eles vieram para mostrar. Então eu acho que é uma ideia bacana, né, até porque o futebol ele não é só competição dentro de campo, né? Extra-campo também eles têm a oportunidade de se conhecer, de fazer amizades. Eu acho que isso é muito legal dentro do projeto. O São Paulo sempre veio prestigiar, né? Sempre fomos convidados para esse evento e sempre nos surpreende, né? A questão da organização, né? A questão de como nós somos recebidos, né? Então é um evento assim que já faz parte do nosso trabalho, da nossa programação, né? Anual aí. E eu acho assim uma oportunidade muito grande para os meninos que querem ser atletas de futebol profissional. Então, o Segredo dos Jogadores ele proporciona isso de uma forma bem agradável. Eu acho que isso agrega, né, principalmente aquilo, né, que a gente vê dentro do futebol, né, a família junto com os jogadores. Eu acho que isso é muito importante, né, eles acompanharem, estarem presentes, né, em todas as atividades, conhecerem um pouquinho do futebol, porque não é só o menino que está aprendendo, a família aprende junto e vão ter essa convivência, né. Eu acho que todo atleta ele precisa desse apoio familiar para poder também ser bem sucedido na carreira. Porque principalmente nessa fase, né, nessa faixa etária, a família tem uma participação fundamental. Em alguns aspectos, né, você tem até a família que banca o atleta mesmo, e aí para o desenvolvimento, mas principalmente resgatando um pouco da presença do pai e da mãe junto ao seu filho, à sua criança, e também integrando com outros pais, que é importante para o dia a dia, né? Outros pais dentro do processo. Então você acaba criando um ambiente tanto para o atleta competir, como um ambiente para os pais fazer uma integração. Agora chegou o momento de você tomar uma decisão importantíssima. A gente poderia tranquilamente vender o curso Formação Familiar de Atleta à Parte por R$ 997. Poderíamos vender o nosso programa de assessoria e atendimento por R$ 1.500. Poderíamos vender o acesso à nossa comunidade familiar de atletas por R$ 997. E poderíamos cobrar uma mensalidade de R$ 20 para você ter acesso ao nosso aplicativo e todas as oportunidades. Mas cada uma dessas coisas separadas só traria resultados pontuais. Nós não queremos que seu filho seja apenas aprovado por um clube de base.
Nós queremos que ele seja aprovado, vire titular, entre para a seleção dos campeonatos que ele disputar, feche um contrato de patrocínio e assine um contrato profissional quando ele tiver a idade certa para isso. É por isso que nós fazemos questão de entregar tudo isso pelo preço de um só. Para você entrar agora no programa Segredo de Jogadores, o valor da inscrição é de apenas 12 vezes de R$ 97,00. Ou, se você preferir, R$ 970,00 à vista. A dúvida mais comum de todas as famílias antes de entrar para o programa é: será mesmo que esse programa vai funcionar para mim e para o meu filho? E se você fizer a sua parte, nós te garantimos que vai. Nós prometemos que nós faremos o dobro do que está ao nosso alcance para te ajudar. Você viu nesse vídeo dezenas de famílias e atletas que tiveram grandes resultados juntos. Mas mesmo assim, para te provar que vamos fazer dar certo juntos, eu vou te dar 2 bônus para você entrar no programa agora. O primeiro é a imersão no microplano de 6 meses. Nós vamos ficar um dia inteiro, se necessário, com as famílias de cada uma das 4 fases da formação, traçando os objetivos que todos precisam. Em um dia você vai sair com os próximos passos que você precisa seguir com seu filho no futebol. Essa imersão custaria R$ 497,00. Porém, nós fazemos questão de colocar como bônus, porque temos certeza que ela vai ajudar centenas de atletas a entrarem em clubes de base. E nós queremos ainda esse ano ter 1.000 atletas nos principais clubes de base. O segundo bônus é o acesso vitalício. Só para ficar claro o que você está prestes a fazer, você vai entrar para um programa de assessoria que ajudou mais de 800 famílias a criarem as oportunidades que o filho precisa para ser aprovado por um clube de base. Famílias com filhos de todas as idades, de todas as regiões do Brasil e com as mais diferentes necessidades para o momento. E por apenas 12 vezes de R$ 97,00 você terá acesso a isso para sempre. Se o seu filho tem 10 anos de idade, você vai ficar com a gente por pelo menos 8 anos. E por apenas 12 parcelas de R$ 97,00. É de graça, Thiago. E para melhorar ainda mais, eu vou te dar uma garantia incondicional de 14 dias. 14 dias? Você entra no curso, na comunidade, no aplicativo, usa a nossa assessoria, testa à vontade para ver se realmente é isso que você quer. E se não for, tudo bem. Você mesmo pode nos enviar uma mensagem no nosso canal do WhatsApp pedindo reembolso, que nós devolvemos 100% do seu dinheiro sem questionamentos. Você não tem risco nenhum. Para você entrar no programa é super simples. É só clicar aqui no botão logo abaixo desse vídeo. Você será direcionado para uma página de pagamento e poderá escolher entre pagar à vista, via boleto, Pix ou no cartão de crédito ou débito. Caso você queira parcelar, você pode parcelar no cartão de crédito. Eu espero de coração ver você aqui dentro com a gente para construir um novo futebol de base e ajudar o seu filho a aumentar as chances de realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional. Assim que você fizer a sua inscrição, nós iremos entrar em contato com você para orientar sobre os grupos que você vai entrar, sobre o manual de boas-vindas e sobre o nosso aplicativo. Você vai receber no seu WhatsApp e no seu e-mail o acesso imediato ao curso Formação Familiar de Atleta e também um formulário para você preencher e a gente começar a conhecer melhor o seu filho. Estamos esperando você aqui dentro. Clica no botão aqui embaixo e entre para a nossa família do Segredo de Jogadores. Será uma honra construir com você um novo futebol de base. Vamos juntos, hein? Um grande abraço!